Olá, meninos, bom dia. Professor Cristiano de Sociologia do Colégio Delos. Hoje iremos trabalhar um conteúdo interessante no campo da história, que se chama movimentos sociais, né? Mais especificamente os movimentos sociais no Brasil. E para entender os movimentos sociais no território brasileiro, nós precisamos estabelecer uma relação, né, espaço-temporal, e tentar entender que esses movimentos sociais eles se estabeleceram no Brasil diante da incapacidade de harmonia social, política e econômica entre os nativos brasileiros e aqueles que estabeleceram a colonização do Brasil, no caso, os lusitanos, os portugueses. Então, falar em movimento social no Brasil, nós temos que primeiro entender em que momento no Brasil nós começamos a formar uma sociedade. E esse processo de formação social se veio através, né, daquilo que nós caracterizamos como tráfico de escravos. Isso no período lá de 1530 até 1808, nós vamos ter um período colonial intenso aqui no Brasil, onde nós tivemos ali a formação dessas classes, né, as classes sociais que compunham o Brasil colonial, e dentro dessas classes sociais, ao longo dos anos, foi se estabelecendo uma aristocracia local essa cuja qual irá concentrar todos os seus esforços no combate ao fiscalismo português. Então, no período da mineração, né, ou seja, quando a gente vai no período anterior, obviamente, que é o período colonial, né, de produção agrícola, de cana-de-açúcar, entre o século XV, XVI, até a segunda metade do século XVII, nós tínhamos ali a utilização da mão de obra, né, escrava, nesse sentido de utilizar a mão de obra escrava na manutenção das estruturas econômicas do país. Então, diversos movimentos foram surgindo, né, dentro desse Brasil moderno, porém com uma base escravocrata muito forte, que foi justamente essa questão dos movimentos abolicionistas aqui no Brasil, né, que vão tramitar ali entre o período do século XVII, século XVIII, e culminando aí com a abolição da escravidão no século XIX, né, em 1888. Então, falar da questão dos movimentos sociais aqui no Brasil, a gente começa falando também dos chamados movimentos nativistas, que se concentraram principalmente no período do Ouro, onde se intensifica a fiscalização do governo português à sociedade brasileira. Então, nós temos ali a chamada Revolta de Beckman, né, no Maranhão, onde os irmãos Beckman lutavam contra a Companhia do Comércio, que centralizava as questões comerciais, né, naquela região. Nós temos aí também a Guerra dos Emboabas, né, que era a guerra também pela disputa do ouro, mas contra os portugueses diante da fiscalização, que era a guerra entre os forasteiros portugueses e os paulistas mineradores, né? Nós temos aí a Guerra dos Mascates, que foi um conflito também existente entre os comerciantes, né, de portugueses de Recife e os fazendeiros da aristocracia, oligarquia, né, de Olinda. Então, diante de todos esses processos de revoltas e movimentos sociais aqui no Brasil, nós podemos perceber que o Brasil teve, a princípio, movimentos sociais que se concentraram na época da colônia, né, que se chamavam movimentos nativistas. Logo em seguida, diante da expansão do republicanismo, nós vamos ter movimentos que são movimentos tidos como movimentos de separação, como a Inconfidência Mineira, por exemplo, a Conjuração Baiana também, que teve essa característica. Nós tivemos movimentos de escravos negros no Brasil islamizados, né, que se chamavam malês, mais conhecido como Revolta dos Malês. E nós tivemos outros movimentos espalhados pelo Brasil como um todo, que são movimentos que são sempre ligados a essa questão, né, dos direitos sociais. Após a proclamação da República, no Brasil ele vai ser visto e enxergado mundialmente como um país extremamente contraditório, no sentido de que foi um dos últimos países da América a substituir a monarquia pela república, né, e a trazer direitos civis aos seus. Então, após a proclamação da República, nós vamos observar aí outras pautas identitárias que vão surgindo, porque a proclamação da República vai trazer consigo a modernização do Brasil diante da questão da produção cafeeira, chamada Era Mauá. A industrialização vai trazer outros problemas e irá criar no Estado Nacional Brasileiro uma outra classe, que é o operariado. Esse operariado ele vai se fortalecendo principalmente no Sudeste brasileiro, onde se concentraram as grandes fábricas, né? E a partir desses movimentos operários que vão surgindo, com esse novo modelo econômico brasileiro, dentro do movimento operário, irá surgir outros movimentos, como o movimento feminista, que é uma das características dessa nova roupagem,
né, do desenvolvimento dos movimentos sociais aqui no Brasil. Esses movimentos sociais que foram surgindo no Brasil, obviamente, eles foram trazendo outras formas, né, e outras pautas identitárias que foi alargando, né, os movimentos sociais brasileiros. Então nós temos aqui, ó, alguns movimentos que são contemporâneos hoje, que é o próprio movimento negro, né, que ele tem o seu início lá no processo da formação dos partidos republicanos abolicionistas, né, que até hoje esse negro ele tenta, que na verdade a palavra negro ela está sendo combatida dentro dessa ideia de relação, porque é uma forma de denigrir a imagem daqueles que fizeram parte, né, do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. O movimento estudantil, que é outro movimento muito próximo também já do século XX, né, que busca sempre a valorização e pautas voltadas para a educação. O movimento feminista também é um movimento muito presente na sociedade, não só brasileira, mas como no mundo todo. Esse movimento feminista ele vai surgir através do movimento operário, onde a mulher, naquele momento, ela se vê ali não apenas como operário, mas também do sexo feminino, com possibilidades de uma política específica para ela, né? A questão do movimento LGBTQI+, né, que é outro movimento importante, que é o movimento de combate à transfobia, homofobia, gays, lésbicas, homossexuais, enfim. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O movimento LGBTQIA+, sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexo e assexual e mais conhecido pela sociedade como o movimento LGBT, ou seja, uma pauta nova, uma pauta identitária nova, mas que faz parte desse novo cenário dos movimentos sociais. O movimento ecológico também, que são os movimentos em prol da defesa do meio ambiente, é outra característica marcante da contemporaneidade no âmbito dos movimentos sociais. Ok? Obrigado, meninos. Tenham um bom dia.